Mais um momento, estou entrando no ar, neste dia, um domingo abençoado, no dia 26, mês 4, que é de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, é isto mesmo, darmos para fazermos certo e falarmos certo os dias, meses, os versículos da Bíblia sempre, que eu vejo que não está de acordo, eu sempre estou corrigindo, que eu quero fazer o meu trabalho da melhor forma. Então, hoje lá, baseado em João 14, 16, o versículo, também o versículo 12. E diz que Jesus foi e enviaria o Consolador. Então, é o Espírito de poder, está conosco para sempre. Então, a palavra está sendo pregada, anunciada a todas as pessoas, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Então, a procuração feita em favor do crente. Crente, quando você fala no crente, é nos cristãos, Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, são crentes em Deus, cristãos em Deus. A promessa de poder limitado. Então, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. As obras maiores não são aquelas de alcançar mais pessoas através de rádio, televisão, páginas, empresas, pois essas são formas naturais e podem ser usadas pelos não crentes, que não possuem o poder do Espírito Santo para realizar as obras de Cristo. Nenhum homem pode receber maior poder de Cristo porque ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Então, João 3, 34, Isaías 11, 2, Isaías 61, 1 a 20, os versículos. Portanto, as maiores obras não consistem em fazer coisas maiores do que as que Cristo poderia ter feito, se tivesse oportunidade para realizá-las. O pensamento é o de que cada crente pode ter o mesmo poder que Cristo teve para fazer que ele fez. Fazer o que ele fez. E ainda mais quando e se a ocasião o requerer, lá em João 14, 12f. Veja, 21 fundamento para maiores obras. 21 fundamentos às maiores obras. João 14, 13, Então, nós continuamos fazendo as obras que Jesus fez, como está dizendo na palavra de Deus. O propósito da procuração entregue aos crentes, Deus é glorificado ao responder a todas as orações e salvar, curar, abençoar todos os homens, materialmente, mas ele não pode fazer isso a não ser que eles peçam, tendo fé, sem duvidar. Hebreus 11, 6, Tiago 1, 5 a 8,
Marcos 11, 22 a 24. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Também João 14, 16. Profecia do Novo Testamento cumprida e sendo cumprida. Próximo. Então, lá em Marcos 11, 23. Eu me tornarei o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. Pela minha mediação e intercessão, todas as bênçãos da graça deverão vir até vocês. Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25. Não eu, mas outra pessoa divina, que é o Consolador. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, João 14, 16. Para sempre. Não somente até o arrebatamento ou outra época, quando então ele será retirado do mundo, ele nunca deixará o mundo. As pessoas falam, né? Será retirado o Espírito do mundo, né? Mas nunca será retirado o Espírito Santo de Deus, né? Estará aqui, durante a tribulação, o milênio e para sempre. Atos 2, 16 a 21, Apocalipse 7, 14 e Apocalipse 12, 17. A folha aqui. E Apocalipse 19, 10 e Zacarias 12, 10. O profeta Joel, nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse tempo. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo deixa o mundo, significa a anulação dos eternos benefícios do Novo Testamento. Nunca deixará. Para os homens. Isto é inconcebível e nega as Escrituras. A única passagem sugerida como prova para tamanha mentira é 2 Tessalonicenses 2, 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, que é a igreja. A igreja, né? E ligado também com o Espírito Santo de Deus, né? Foi enviado, faz a ligação com a igreja que pertence ao Criador. João 14, 17. O Espírito da verdade. Vejam, o mundo social, os não salvos não podem recebê-lo. Portanto, não são todos os homens que possuem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já bem a importância. Temos o Espírito pertencendo e habitando em nós. Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 14 a 16, Gálatas 4, 6. E porque sois filhos de Deus, enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. 1 de Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. João 14, 17. A razão porque os não salvos não possuem Espírito Santo, eles se recusam a vê-lo, compreendê-lo, lá em 1 Coríntios 2, 14. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou conhecê-lo por intermédio do Evangelho, permitindo suas obras em suas vidas. Não querem conhecer, né? Para que seja permitido que as obras do Espírito Santo possa alcançar as suas vidas, né? Como está dizendo aqui, em suas vidas, né? Em João 1,12. Mas a todos, quanto receberam, os que creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. João 3, 5 e 16 a 20, os próximos versículos, e também o versículo 36. E João 5, 24, João 16, 7 a 15. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aí está o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador que foi enviado. Temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Hoje nós estamos com o Espírito Santo de Deus enviado, que Jesus está junto ao Pai à destra e enviou o Consolador, esse que está conosco, para nos ajudar a vencermos o dia a dia, o qual nós precisamos estar firmados nas promessas do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele seja sempre louvado, exaltado, todos os dias da nossa vida, cada momento que vivemos, temos que agradecer a Ele e temos que ficar preparados para esse dia tão glorioso que vamos se encontrar com Ele para sempre. Que Deus possa abençoar a todos, hoje, amanhã e sempre, que vão ouvir, que vão assistir e façam parte de ouvir a palavra cada momento da nossa vida, que eu estou colocando no ar vídeos e mais vídeos. Quanto Deus nos desse fôlego de vida, estamos fazendo isso. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, sempre querendo.